Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que é a casa de Davi, que Deus edificaria? Vamos nos reportar a essa conversa que o Senhor teve com Davi, ou Davi com o Senhor. De qualquer forma, ambos procuravam um ao outro para conversar. Olha que coisa gostosa quando nós conversamos com o Senhor. Eu me lembro daquela música tão gostosa, quando o crente se encontra conversando com Deus. A oração é gostosa, agradável, prazerosa, quando o crente se encontra conversando com Deus. E Davi gostava. Pegava o seu violão, na época era a harpa, às vezes ali era uma harpa menor. Davi ia lá para o cantinho, não sabemos se ele tocava também flautas, instrumentos de sopro. Davi gostava, ia lá para o cantinho, ficava dedilhando, tocando, cantando, fazendo músicas para Deus e orando e declarando seu amor ao Senhor. Davi gostava disto e o Senhor já o tinha abençoado. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 7, que Deus já tinha dado descanso a Davi por todos os lados, não havia mais inimigo a ser vencido. Davi estava bem, calmo, o país em paz, mas o Davi não estava satisfeito. Ele queria fazer uma casa para Deus, uma grande casa, um templo que fosse superior a todos os outros templos. Ele queria fazer uma grande obra, um templo para Deus. No entendimento dele, uma casa em que Deus habitaria naquela casa, naquele templo. Essa concepção Davi tirou baseada nos outros povos, não no relacionamento com Deus, mas baseado nos outros povos. Todos tinham o seu Deus. Todos faziam para o seu Deus uma grande casa, um templo. Isso era comum em todas as nações, um templo para o Deus daquele país. À luz da verdade bíblica, nós sabemos que não há outro Deus. Deus é um só. O que aparecia em outros países era um demônio se intitulando Deus e querendo angariar a atenção daquele povo e fazendo enganos, às vezes algum milagre com a permissão de Deus, porque os demônios têm alguma delegação, alguma autorização para fazer alguma coisa. E eles fazendo algum milagre, algum ato assim, chamavam a atenção daquele povo e queriam ser engrandecidos e se intitulavam o Deus daquele lugar. Isso era comum em todas as nações. Mas Davi, talvez movido por um sentimento assim, um entendimento influenciado, achava que era possível construir um templo que Deus ia ficar satisfeito em estar morando ali. Salomão, depois, quando construiu o templo, teve o entendimento que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus enche céus e terra, e então ele vai caber numa casa, um templo. Mas Davi tinha essa ideia, queria um templo para Deus, e se dispôs a construir esse templo. E comentou com o profeta Natã essa sua intenção. O profeta Natã inicialmente disse, tá bem, é uma boa coisa. Porém, Deus chamou o profeta e disse, meu servo, vá lá e fale com meu servo Davi, que eu nunca exigi casa nenhuma, nunca mandei construir templo nenhum, e não é isso que me agrada. Mas diga para Davi que eu me agrado dele. Eu o tomei de detrás da malhada de ovelhas para que ele fosse príncipe sobre o meu povo. Interessante, Deus disse que Davi seria príncipe, quer dizer, principal. Ele não seria rei. O rei de Israel era o próprio Deus. Davi seria príncipe.
É muito bom a gente entender isso, que o outro cresça e que eu diminua. É bom ter um líder, o seu pastor pessoal, aquele irmão, aquela pessoa que é autoridade de Deus na sua vida e você se submete com satisfação, com alegria. Isso é muito bom, esse sentimento de submissão. Davi entendeu isto. Eu sou rei aqui na terra, mas eu não me considero rei. Eu sou apenas príncipe. O rei é o Senhor. E eu não vou fazer nada sem a direção de Deus. E o Senhor então disse, meu servo, você é o príncipe, realmente, eu fiz você grande, eliminei e eliminarei os inimigos que se levantarem contra você, eu vou dar paz para você, vou preparar um lugar para o meu povo Israel e o plantarei, para que ninguém mais o perturbe, e darei descanso ao meu povo. Agora, eu digo, meu servo, para você, Davi, eu é que vou edificar uma casa para você. Você quer edificar um templo para mim, mas sou eu que vou edificar uma casa para você. Essa questão continua até nossos dias. Quando você vê um pastor, um grande líder, apóstolo, e tal, seja lá o que for, querendo construir um grande templo, ele está ainda muito por fora, longe da intimidade com Deus. O que Deus quer é fazer uma casa para nós, como fez para Davi. O que significa isto? Então o Senhor diz, meu servo Davi, a casa que eu vou edificar é a sua descendência. Eu vou edificar uma descendência para você. Não só os filhos naturais, mas os discípulos, louvadores, levitas, aqueles que vão usar aquele tabernáculo que você construiu para abrigar a arca. Isto é a pregação do evangelho no mundo inteiro. Isto é a casa que Deus edificou para Davi. O tabernáculo que Davi edificou para Deus era simples, mas cabia a arca. O que Deus quer para nós é que nos reunamos em todo lugar, ajuntando 2 ou 3 em nome do Senhor, em nome do Senhor. Para Ele, você já fez algum grupo de oração? Alguma reunião de oração na sua casa? Um culto no trabalho? Na sua repartição? Na sua sessão de trabalho? Na sua repartição militar? Lá na sua escola, você já abriu um trabalho para Deus, um culto para Deus? Isto é, que honra a Deus. Você já fez alguma coisa assim? Na sua família, um culto de família. Eu me lembro que no Espírito Santo, meu pai edificou um acampamento e eu me inspirei nele para fazer o nosso acampamento lá em Friburgo também. Não usou dinheiro de igreja nenhuma, era ele que financiou com o dele, ele quis fazer com alegria para o Senhor aquele acampamento, e a mesma coisa que eu fiz até com a ajuda dele em Friburgo. Nada de dinheiro da igreja, ali é o meu privilégio, eu poder dedicar a Deus um acampamento para receber irmãos. Isso é uma alegria. Mas lá no Espírito Santo havia uma família que reservava sempre uma data, acredito eu, no mês de novembro, era o encontro de família. Eles reservavam aquela data, passavam ali alguns dias, a família reunida. E eu acho muito bom. Era um congresso espiritual da família. Era constituído de reuniões, e claro que tinha almoço, jantar, comidas, mas o principal eram os cultos a Deus, as pregações, os estudos bíblicos e principalmente o coral da família. Eles ensaiavam o coral da família, um coral bonito, e esse coral ensaiava ali naqueles dias e cantavam para Deus, só para Deus. A plateia daquela gente, daquela família, era Deus. Eles reuniam a família toda, que constituía o coral. O coral era constituído de todos os membros da família. E se juntavam, ensaiavam e cantavam para Deus.
A plateia era só Deus. E eu achava aquilo máximo, lindo. Eu fiquei admirado, maravilhado com aquilo, que muito me inspirou e animou. Como eles gostavam de Deus, reuniam a família, era o congresso anual da família, era algo sublime, espiritualmente falando. Olha que coisa linda. Pois é, isso me emociona até. É o que Davi queria. Um templo, mas o Senhor diz, meu servo, não é um templo, é uma casa para você. E mais adiante a gente vê no livro de Crônicas, 1 Crônicas, a partir lá do 20 e tantos, Deus edificou para Davi uma família de levitas, levitas cantores, levitas louvadores, levitas porteiros. Aqueles levitas eram discípulos de Davi. A casa que Deus edificou para Davi, os filhos espirituais de Davi, os discípulos de Davi, que louvavam a Deus com alegria. Essa era a casa espiritual. E depois em Amós, nós vemos o cumprimento daquela profecia, Amós 9, que Deus levantaria o tabernáculo caído de Davi para que todos os homens busquem a Deus. E o Tiago, irmão carnal de Jesus, interpretou em Atos 15 que aquilo seria o cumprimento daquilo, seria a evangelização. Não em templos, mas a evangelização em casas. Pois é. Um irmão meu esteve esses dias na Noruega e ele ficou impressionado. Ele procurou uma igreja onde se reunir e ele ficou impressionado. O rapaz do hotel disse, olha, as igrejas acabaram aqui depois do óleo. A Noruega explorou petróleo no Mar do Norte e se enriqueceu tremendamente. Depois que o dinheiro veio, as igrejas acabaram. O rapaz explicou isso, as igrejas acabaram. Mas é verdade que tem uns grupos aí de pessoas que se reúnem nas casas. Eu falei, oh, glória a Deus, aleluia, os templos, templo luterano, católico, esses foram acabando lá naquela região de Stavanger, na Noruega, digamos assim, a capital do petróleo no Mar do Norte. E os templos acabaram, mas a igreja não acabou. As pessoas se reuniam nas casas. Tabernáculo de Davi é isto. 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, mas sempre, todo dia, e às vezes o dia todo, em todo lugar. Você tem feito isto? No seu trabalho, em casa, na vizinhança, na escola, na faculdade, em todo lugar, levantando mãos santas para adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse é o tabernáculo de Davi levantado. Isso é casa de Davi. A palavra tabernáculo quer dizer casa, habitação. Casa de Davi. O Evangelho, de certa forma, se inspirou em Davi. Quando ele quis construir um templo, o Senhor disse, meu filho, nada de templo, meu servo, eu quero para você outra coisa mais importante, é uma descendência, é uma casa espiritual. E hoje a minha alegria é estar assim, fazendo discípulos, pessoas ligadas a mim, que levantem a bandeira do Senhor em todo lugar e que vão para todo lugar, pregando, falando, testemunhando, ganhando vidas e se reunindo no nome do Senhor. Essa é a minha alegria. Não templo, mas casa de Davi. Pessoas que buscam o Senhor em todo lugar, uma descendência espiritual, filhos na fé, discípulos. Davi disse, Senhor, eu não aguento mais, essa emoção é tão grande. O Senhor falou comigo, mostrou o que o Senhor já fez e coisas sublimes que vai fazer, falou para tempos distantes, eu não mereço nada, Senhor. Eu sei que é por causa do teu povo que o Senhor fez isso, é o teu povo. A minha casa é o teu povo, é por amor do teu povo que o Senhor fez isto, e eu me sinto honrado, Senhor, em ser colocado nessa posição. Bom,
Aí está a casa de Davi. O Davi disse com humildade: Senhor, não é por causa de mim, é por causa do teu povo que o Senhor escolheu. Mas Deus honrou o Davi e continua honrando até hoje. Quem lê a Bíblia, em todo lugar, honras são dadas à memória de Davi, que um dia vai ressuscitar junto conosco e ele vai ser rei lá em Israel de novo. Esse Davi que amou o Senhor, Deus constituiu casa para ele. Você ama o Senhor assim? Vai para todo lado, fala de Jesus, faz culto aqui, reunião de oração, chama os irmãos aqui, vamos buscar o Senhor, vamos fazer uma vigília aqui, vamos adorar a Deus. Você tem esse espírito de casa de Davi? Comece a entender essas coisas e o que é que agrada a Deus e o que em Davi agradou tanto a Deus que fez essa aliança com ele e lhe abençoou dessa tão grande maneira.